Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao terceiro bimestre do ano de 2021. Este vídeo tem como objetivo orientá-los para a realização do roteiro de estudos de matemática, que será enviado no dia 9 de agosto de 2021. O conteúdo é os desafios da fração e localização no plano cartesiano. Então, temos dois assuntos a serem trabalhados neste roteiro: fração e localização no plano cartesiano. Vocês precisam assistir esse vídeo até o final para receberem a orientação completa para a realização do roteiro, e vocês podem também acompanhar as aulas no centro de mídia com o professor da sala no período da tarde, na qual o vídeo também, o assunto também é trabalhado com vocês, certo? Essas questões estão na apostila Currículo em Ação, volume 2, na página 90. Se vocês tiverem a apostila em mãos, vocês vão resolver diretamente na apostila. Caso vocês não tenham a apostila em mãos, vocês podem fazer no caderno de matemática. Não precisa copiar as questões, é somente responder, tá? Responda as questões, não precisa copiar, tá certo? Na página 90, vocês vão se deparar com essa atividade 2, que chama os desafios das frações. Após a orientação do seu professor, organizem-se em grupos para encontrar a solução dos desafios a seguir. Nós não temos a opção de trabalhar em grupos, porque cada um precisará fazer a sua atividade, tá certo? Mas nós vamos trabalhar juntos nas aulas do Centro de Mídia. Atividade 2.1. Dois colegas compraram 2 barras de chocolate do mesmo tamanho, uma para cada um. Quando iam começar a comer, chegou um de seus amigos. Então, cada um deles tinha uma barra de chocolate e assim que eles começaram a comer, chegou um amigo. Os dois ficaram em dúvida, pois quem daria um pedaço para o amigo? E qual seria o tamanho do pedaço? Pensaram e conversaram sobre o assunto e chegaram à seguinte conclusão: para que nenhum dos dois comesse menos, cada um daria a metade do chocolate para o amigo. Então, o amigo 1 cortou sua barra ao meio e deu para o colega, e o segundo colega, o amigo 2, cortou sua barra ao meio e deu para o colega que chegou. Primeira pergunta: o que você achou dessa divisão? Será que essa divisão foi justa? Será que todo mundo ficou com o mesmo tanto de chocolate? Será que o terceiro colega recebeu mais chocolate do que os dois que dividiram ao meio? Então, vocês vão escrever o que vocês acharam dessa divisão e por quê. Então, eu achei essa divisão injusta porque fulano ficou com mais chocolate. Vocês vão explicar com as palavras de vocês. Pergunta B. Para que todos comessem partes iguais, como seria resolvida essa questão? Então, como poderíamos fazer matematicamente para que todos recebessem a mesma quantidade? Então, nós temos 2 barras para 3 pessoas. Eu posso representar isso por meio de uma fração? Qual seria essa fração? E aí a gente saberia, por meio dessa fração, qual é a parte que cada um deveria receber. Porque toda fração representa uma divisão. Questão 2.2. Andréia tem 3 barras de chocolate de mesmo tamanho para repartir com suas 4 amigas. Então, ela tem 3 barras para repartir com 4 amigas. Ela pensou em 2 possibilidades para essa distribuição. Primeira, dividir cada barra de chocolate em 5 partes iguais e dar uma parte de cada chocolate para cada amiga e ficar com uma. Então, como ela tem 3 barras, as 3 barras seriam cada uma delas dividida em 5 partes, ficaria uma para ela e as outras 4 partes ficaria uma para cada amiga. Ou, a segunda opção seria dividir ao meio cada uma das 3 barras de chocolate,
ficar com uma e dar uma parte a cada amiga, e dividir a parte que sobrou em 5 partes iguais, dando um pedaço para cada uma. Qual possibilidade vocês escolheriam? E aí a gente, quando for, né, o momento, nós vamos fazer a socialização, né, da opinião de cada um. Quem escolhe a primeira opção, quem escolhe a segunda, por que gostou mais da primeira, por que gostou mais da segunda. Então aí vocês precisam ver quais das duas opções vocês preferem, tá bom? Então é escolher uma das opções. Na página 92, observe os seguintes números decimais. Então, aqui nós temos o 0,6, como ele tem uma casa depois da vírgula, nós lemos 6 décimos, certo? Toda vez que temos uma casa depois da vírgula, a gente lê o número e acrescenta a palavra décimos, certo? Toda vez que temos duas casas depois da vírgula, nós vamos ler o número e acrescentar centésimo. Então, aqui como ficaria? Duas casas, 85 centésimos. Podemos representar esse número por meio da fração. Como eu tenho uma casa, eu vou ter um acompanhado de um zero. Como aqui no item B eu tenho duas casas depois da vírgula, embaixo no denominador eu terei o 1 acompanhado de dois zeros, certo? Então aqui, ó, 2,47. Eu tenho 247 centésimos, certo? Ou poderíamos ler também 2 inteiros e 47 centésimos. E aqui como que fica esse número? Fica dessa forma, eu coloco na parte de cima o número, na parte de baixo o 1, seguido de zeros. A quantidade de zeros é correspondente à quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. E aqui, por último, o 0,023, como eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu vou ler a palavrinha milésimo. Então, como fica esse número? 23 milésimos, ou seja, 23 por 1000. Então, aqui nessa tabelinha é isso que vocês farão. Vocês vão olhar o número que foi dado, vocês vão escrever esse número como se lê. Então, aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, então será 8 décimos. E depois eu vou representar por meio da fração. Então, 8 décimos é 8 sobre 10, certo? Então, é isso que vocês farão com essa tabela. Em alguns casos, foi dada a escrita. Então, o que vocês precisam fazer? 8 milésimos, ou seja, depois da vírgula eu tenho 3 casas. Eu sei que uma é o 8. As outras, vamos acrescentar 0. Como que vai ficar essa fração? 8 sobre 1000, tá certo? Então, vocês vão preencher essa tabela, que se inicia na página 92 e termina na página 93. Na página 95, vocês vão Então, nessa atividade, nós trabalharemos a localização no plano cartesiano. Lembrando que no plano cartesiano, nós sempre temos um ponto, que é o que indica a posição do objeto, da figura ou do desenho. Esse ponto ele é dado por dois números, que são chamados de pares ordenados. Então, nós temos o primeiro número e o segundo número. O primeiro número, ele vem da reta que está na horizontal. Sempre seguirá esse critério, por isso que chama par ordenado. Por quê? Nós vamos seguir uma ordem de localização. E o segundo número sempre sairá da reta que está na vertical, certo? Assim, então, por exemplo, o ponto A, ele partindo da reta horizontal, ele partiu do ponto 2 e da reta vertical, ele também está no ponto 2. Então, o par ordenado do ponto A, que é o Alberto, é o ponto 2 e 2, certo? Assim, vocês precisam localizar os próximos pontos, o ponto B, que é o Bruno, o ponto C, que é o Carlos, e o ponto D, que é o Davi. Isso na atividade 1. Na atividade 2, nós temos
4 desenhos. Vocês precisam dar as coordenadas de todos eles, de todos os desenhos. Então, o primeiro desenho aqui é um retângulo. A gente vai indicar, nós vamos indicar os pares ordenados de todos os vértices do retângulo. O que são os vértices? São os pontos de encontro. Então, a gente precisa indicar o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Lembrando que sempre eu pego primeiro o que está deitado, depois o que está em pé. Então, o ponto A, partindo aqui do princípio que o ponto A está aqui, se vocês observarem, ele está ligado pelo 1 e pelo 8, certo? Então, aqui o ponto A é o par ordenado 1 e 8. O ponto B é o ponto 1 e 6. Então, o parzinho ordenado 1 e 6. E isso vocês farão com os 4 desenhos. Vocês vão localizar todos os pontos dos 4 desenhos. No começo da explicação eu falei que era quadrilátero, mas não, tá? Nós temos um retângulo que é quadrilátero, um losango, temos um triângulo que não é quadrilátero. O triângulo tem 3 lados. E temos aqui um trapézio, tá? O trapézio também é uma figura quadrilátera, ela tem 4 lados. Mas não são todos, são só 3. Então, vocês vão indicar os pontos dos vértices das 4 figuras. E esse é o nosso roteiro semanal, né? Quinzenal, na verdade, de matemática. Muito obrigada.